Boa tarde, pessoal. Oi, pessoal, sejam bem-vindos. Boa tarde, doutora Eliana, Kelzinha, Anne, Priscila, Jandira, Isabel, Cleonice, Neiva, já tá enchendo, ó, já não tô mais dando conta de falar. Joelma, tudo bem? Andréia, Gislaine, sejam bem-vindos, pessoal. Tirar o óculos, né? Que de óculos vocês sabem que não rola, fica esse reflexo aqui. Pessoal, primeiro aviso aqui que eu quero dar para vocês, caso vocês tenham alguma pergunta, coloca na interrogação para nós aqui, tá? Nesse sinalzinho aqui da interrogação, porque vocês já sabem que eu não consigo acompanhar os comentários durante a live, eu não consigo visualizar tudo que vocês escrevem, então o ideal é que vocês coloquem ali nas perguntinhas, tá? Que daí eu abro pra gente responder depois. Gente, vamos iniciar então, porque vocês sabem que o papo com a Fê Anders é longo, né? A Fê gosta de papiar, eu também. Vou falar um pouquinho aqui para quem ainda não conhece a Fê, caso tenha alguém que não a siga, já aproveitem para seguir também, viu? Porque a Fê é sensacional. Oi, Karina, tudo bom? Falando um pouquinho da Fê, ela é coach nutricional e comportamental, formada pela Nutrition Network. Quem não sabe, a Nutrition Network é a maior instituição low carb do mundo. E ela atua como mentora, ajudando as pessoas a introduzirem os hábitos saudáveis, né, dentro da sua rotina, com comida de verdade, dentro da abordagem low carb. A Fê tem uma bagagem assim de conhecimento sensacional. Adoro conversar com a Fê, adoro assistir, adoro ouvir a Fê falando e tenho certeza que quem não a conhece também vai amar. Já vou colocar a Fê para a gente conversar. O tema da nossa live hoje é esse que vocês acompanharam aqui. Será que comer de tudo um pouquinho é uma boa estratégia? E aí, vamos falar sobre isso então? Deixa eu colocar a Fê aqui para a gente conversar. Bem-vindos. Olá, ei Beta! Tudo, Oi, amiga, tudo bom? tudo bem, e você? Como é que você tá? Tô ótima. Olha o contraste, você de regatinha aí toda verão e eu aqui de jaqueta no Pois é, frio. mas olha, o verão aqui tá tão michuruca, gente. Hoje que deu uma esquentadinha agora à tarde, mas tá fazendo um tempo esquisito aqui. Sério? Oi, Parecendo cara. outono, primavera, assim, não tá verão, não. Tá meio Ai, estranho, que assim. chato. É chato mesmo. O verão daqui é desse tamanhozinho, se ele não vem, aí foi, né? Não dá nem para aproveitar, Não né? dá nem pra Cassinha chegou aproveitar. aqui com a gente. Oi, Ei, Cassinha, tudo Cassinha! bom? Fê, vamos para esse papo, né? Que a gente tem conversa hoje. Eu Nossa sei que esse papo, Senhora! esse assunto aqui a gente adora debater, a gente já andou Nossa, esse conversando nos assunto, bastidores. gente, rende demais da conta. Então, você Pois sabe que eu é. estava passeando agora com a minha cachorra e eu estava pensando assim, como é que eu vou falar, colocar essa questão da moderação, né? De uma maneira, de uma metáfora, né? Eu adoro fazer metáfora, né? Porque a metáfora ajuda as pessoas a entenderem, né? Aí eu tava pensando Aham. assim, que esse negócio de comer de tudo com moderação, o que que é isso? É você aceitar que você vai comer comida que não é saudável com moderação, né? Então, eu gosto muito de usar lógica para os raciocínios.
Aí você vai cometer erros com moderação. É isso que significa, né? Para a gente destrinchar aqui o que, que é comer de tudo com moderação. É você fazer pequenos erros no dia a dia com moderação. Aí eu fiquei pensando assim, você imagina numa empresa um funcionário, você acha que esse funcionário pode cometer erros com moderação numa base assim diária, com frequência? Ah, o fulano é competente, esse funcionário novo que entrou na empresa, ele é bom? Ah, ele é ótimo, ele comete pequenos erros com moderação, com frequência, sempre com moderação. Todos os dias, pequenos erros com moderação. Ele é um ótimo funcionário, eu acho que ele não seria elogiado, né? Aí eu De fiquei, forma não alguma. é, aí eu fiquei pensando assim, mas e aquele funcionário que trabalha na empresa há décadas? E ele sempre foi uma pessoa exemplar, aquela pessoa que trouxe dinheiro para a empresa, dinâmico, ajudou a crescer, ajudou a construir a empresa. Aí está passando por uma fase difícil e começou a cometer erros, né? Mas aí ele tem cartaz com a empresa, porque ele tem um passado limpo aí, né? Ele tem um passado bom. E agora ele está escorregando, mas aí os chefes pensam, logo ele volta, isso é uma fase, né? Aí eu pensei também aquela pessoa que é incompetente, que não sabe o mínimo que deveria saber para o seu trabalho e ainda comete pequenos erros todos os dias, de tudo um pouco, com moderação. Então eu fiquei pensando como que assim o repertório que a gente traz na vida, né? Ele também é importante. A pessoa que comeu bem a vida inteira e começa a cometer erros, isso não vai atrapalhar a reputação dela, ou seja, o organismo dela consegue reagir melhor a erros se ela tem um Uhum. passado limpo, né? É um pouco a minha história, porque eu sempre fui uma pessoa que sempre me preocupei com alimentação, sempre gostei, e eu sempre fiz atividade física, então eu comia muito açúcar, hoje eu vejo, né? Muita farinha, geleia com pão de manhã, mamão, papaya, aquela coisa de comer aquele monte de carboidrato de manhã, achando que era saudável, mas no geral, minha alimentação não tinha nada de grave, né? Era uma alimentação que eu procurava acertar, e eu sempre fiz muita atividade física. Então, quando eu fui ter problema, né? Quando fiquei praticamente pré-diabética e eu corrigi a minha dieta a tempo, eu fiquei só 2 anos com sobrepeso, né? Então, eu consegui rapidamente, eu tive um retorno muito rápido, porque eu tinha essa reputação. Uhum. Eu era aquela funcionária boa da empresa, que trazia resultados para a empresa, e deu uma escorregada no final e voltei a tempo, né? Agora, a pessoa que a vida inteira comeu mal, a vida inteira comeu mal, aí ela entra nos 40, engata a quarta ali, vambora no carboidrato, na farinha refinada, no açúcar, um vinhozinho, a cervejinha, né, o industrializado, um pouquinho todo dia, né? Todo dia um pouquinho de pão, um pouquinho de óleo vegetal, aí o final de semana um pouquinho de vinho, um pouquinho de cerveja, mas tudo pouquinho, né? 2 tacinhas de vinho na sexta, umas 4 long necks de cerveja no sábado, uma pizza no domingo, mas é moderação, né? Uma pizza no domingo, só um pouquinho de pizza, domingo, poxa, domingo, né? Aí segunda-feira ela vai comer um pãozinho integral, poxa, mas é pão integral, é só 1 ou 2 fatias com moderação. Aí essa pessoa, quando chega com 45 anos de idade, ela tá onde? Ela tá aqui, procurando a gente, pedindo ajuda, porque não deu certo. É, é bem isso. Sabe uma metáfora que eu achei bem interessante? Eu fiz uma live na sexta-feira com o Júlio Santana, Júlio, eu não consegui nutricionista, ver por causa do que horário, é eu adoro o maravilhoso. Júlio, gente, adoro ele. Adoro ouvir. O Júlio tem uma didática formidável, né? E aí É, ele fez uma comparação bem bacana, que assim, o carro com motor novo e o carro com motor velho andando numa ah, estrada ruim, perfeito, né? é, É uma colocação que eu achei maravilhosa, porque um carro que está com motor novo, ele consegue ir bem numa estrada, mesmo que ela esteja ruim, né? Meio é, esburacada, ele vai indo, ele chega é, no é, destino. Mas o é, carro que está com motor velho, que já está todo lascado, se ele pega uma estrada ruim, ele para no meio do caminho, né? Então, eu acho que é exatamente, mais ou menos isso que é, acontece com o nosso organismo. É bem essa comparação exatamente, que você fez aí. Que a gente e- começa a abusar, começa a colocar combustível adulterado no nosso carrinho que já tá meio velho capengando, o motorzinho não aguenta, né, pois gente? é, pois é. E assim, além dessa questão da saúde, o que eu acho assim, mais complicado é a questão comportamental, sabe? Porque assim, essa questão de tudo um pouco com moderação,
todo dia você vai jogar uma casca de banana no chão para você cair. Porque quando você concebe, todo dia você comer lá uma coisinha lá em pouca quantidade, mas que é uma bomba, mas é só um pouco, mas é uma bomba. Isso vai ter um impacto metabólico no organismo da pessoa que desregula o organismo da pessoa. A começar pela fome, que aumenta. Então a pessoa já para a próxima refeição, ela já vai chegar na próxima refeição com mais fome. Aí ela começa a descontrolar, aí ela come mais naquela próxima refeição. Aí mesmo vamos dizer, na cetogênica, se você come demais também, a sua insulina vai se comportar diferente, porque se você comeu demais, né? A insulina, ela reage ao excesso de comida também. Então, você veio de uma insulina mais alta, que você comeu um negocinho errado ali na hora do almoço. Aí depois você já vai jantar, aí vai querer lanchar, aí já começa a dar vontade de lanchar. Aí quando você vê, gente, o trem descarrilou totalmente, assim, você já saiu do seu equilíbrio, do comando, né? Mesmo comendo pouco. Então, assim, esse negócio de comer com moderação, isso é um argumento da indústria, né? Porque essa coisa das diretrizes, de vender, de que a gente tem que variar o nosso cardápio, né? Que a gente tem que ir para quê? Para a gente poder comprar a barrinha lá da empresa X, outro produto da empresa Y, e a gente consegue consumir mais, encher a nossa vida de lanchinho, encher de sobremesa, né? Encher de produto, fazer uma compra vasta, né? Porque na cetogênica a gente quase não compra nada. A gente compra vegetais, compra proteína animal, ovos, né? E um café, uma nata, assim, Uma uns manteiga, uma coisinha complementos, assim, né? né? Uns Uma complementos. gordurinha. Então, a compra da gente, assim, ela se resume a nem 10 coisas, né? Não chegam a 10 produtos. Uhum. Então, a gente não interessa Uhum. para a indústria. Agora, uma pessoa que come de tudo um pouco com moderação é maravilhoso, né? Que aí você compra lá o waffle, você compra o pão de queijo congelado, você faz uma compra, seu carrinho vem lotado de tranqueiro do supermercado. É uma beleza, né? Se interessa a Uhum. indústria, né, Beta? Sim, é verdade. Eu sei que você também gosta de olhar sempre do ponto da perspectiva ancestral, né? Como que Exatamente, o nosso organismo foi programado para se comportar, a questão hormonal e tudo mais. A gente tem que pensar nos alimentos, como que é o impacto metabólico dele no nosso É, organismo. Não só pois é. se eu comer um pouquinho, X calorias daquele alimento, ele não vai me engordar, porque caloria é só uma medida, né? Não é algo É, que você consegue mensurar do ponto de vista metabólico no seu corpo. Qual é a exatamente. reação que ele provoca nos hormônios, né? E a gente É. sabe que nosso organismo é uma engrenagem. Não vai ser eu ingerir 100 gramas, 100 calorias de brigadeiro e 100 gramas de carne que vai ter o mesmo efeito no nosso organismo. É um Então, grande esse erro. negócio de comer um pouquinho é um erro. É um É erro um muito erro. sério, né? Até porque não funciona. Esse negócio de pouquinho, na verdade, ninguém come só um pouquinho daquilo que. Se a pessoa está com sobrepeso, na verdade, assim, quem consegue comer um pouquinho com moderação, são pessoas que jamais vão engordar. Entende? São poucas as pessoas que conseguem lá comer 2 bis, né? Um punhadinho de batata Pringles, são pouquíssimas. A minha filha, ela é assim hoje, né? Ela tem 15 anos. Hoje ela é assim. Ela fala, mamãe, eu É, sou assim. é o motor Ela novo, né, é Fê? motor novo, né? Não sei como é que ela vai estar quando ela começar a subir a insulina dela, os hormônios dela desorganizarem, entrar na menopausa. Ela vai conseguir ter esse controle que ela tem hoje? Hoje ela tem, ela consegue, ela tem. É genuíno, não é uma que ela faz um exercício de disciplina, não. Ela realmente, ela não consegue Uhum. comer muito mesmo. Ela come lá um pouco, essas coisas que fazem mal, que ela come realmente bem de vez em quando, que em casa nem costuma ter essas coisas. Quando ela come pouquinho, né? Quando a gente sai, ela come pouco e ela é bem comedida e tal. Agora, e ela é muito magra, ela é um palito, né? Ela é um palito mesmo, até aflição. Eu fico tentando engordar ela com gordura e ela não consegue comer. Filha, come mais. Ela é muito magra. Mas a maioria das pessoas, gente, não consegue fazer isso. A maioria das pessoas vai comer lá um macarrão, um bombom, sei lá, um biscoito recheado, sei lá. E a pessoa não consegue comer, ela vai comer no mínimo meio pacote, né? Eu, quando sentava para Uhum. comer biscoito Oreo, essas coisas que eu comia antes, não com tanta frequência, mas de vez em quando eu comia.
E eu comia meio pacote, numa sentada, eu comia. Eu sei que Eu tem gente que também. come um pacote inteiro, tem gente que vai o pacote Eu inteiro de nunca fui Oreo. essa pessoa. Nunca fui essa pessoa Nunca. que conseguiu parar. O pacote era inteiro, assim. Ah, não, eu nunca comi um pacote inteiro na vida de biscoito recheado. Agora eu comia metade. Metade sempre foi um padrão. Eu comia metade, já Uhum, me enjoava, entendeu? Agora eu sempre fui aquela uhum, pessoa magra, né? Eu fui magra a vida inteira. E tive fases mais cheinhas, mais assim, mais magrela, mas eu sempre tive um biotipo magro. Eu fui engordar mesmo aqui em Portugal. Mas assim, então uhum, esse negócio de moderação, isso na prática é uma tortura. Você sentar para comer uma coisa que você adora. Vamos por hoje, uma coisa que eu amo, que é chocolate 85%. Para mim é difícil comer só um quadradinho, entendeu? Então o que que eu faço? Tem dias que eu fico sem comer o chocolate, porque eu percebo que se deixar, eu como todo dia, 2, 3 quadrados de chocolate. 3, 4 quadrados de chocolate, 85%. Não é nada grave em termos de impacto na alimentação, porque 4 quadrados de chocolate 85% não vai ter nem 15 gramas de carboidrato ali. Não, menos. Tem 18 gramas de carboidrato, 100 gramas. Então, não tem nem 9 gramas de carboidrato. É irrisório, né? Mas uhum, não é legal eu ficar comendo isso, porque essas coisas começam a dominar a gente. A gente percebe essa coisa do domínio, né? Então, uhum, é perigoso. Então, é importante você cultivar uma alimentação que você não perca as rédeas, que você está sempre no controle. Se você sente que está uhum, descontrolando em algum alimento, você tem que dar um tempo daquele alimento. E as pessoas acham que esse comportamento é neurótico, é restritivo, quando isso que é saudável. É assim que a gente mantém o peso, né? Porque se você uhum. for achar que você vai dormir com o inimigo, né? Porque dormir com o inimigo, a gente você ter essas coisas em casa e ficar lá contando caloria, fazer dieta flexível. Ah, não, pode aqui uma colher de sopa de doce de leite, porque contei quantas calorias, então pode comer um punhadinho de pipoca de tarde, não sei o quê. Aí o que acontece? Como você vai ter um impacto hormonal dessas escolhas, né? Mesmo que a caloria delas não chegue na sua meta diária, o impacto hormonal dessas comidas é um desastre, né? Exato. E como diz Ben Bikman no livro dele, foi um vídeo que ele fala isso, que quando a gente coloca caloria e pensa em caloria num sistema bioquímico, acabou, deu tudo errado, porque isso não funciona. A caloria de 200 gramas de carne com gordura, a mesma caloria em pipoca, se comportam completamente diferente no teu organismo. E a gente Uhum. está A aqui, gente vê isso gente, na prática, né? Se a na gente come algo que prática, está fora da proposta, nossa, descompassa inteira. Lógico que de inteiro. vez em quando a gente sempre fala, né, Fê, que nós temos É, algumas exceções, só que a gente até exatamente. evita as exceções justamente porque aquilo É. depois causa um maremoto na Ai, nossa nem vida, né? fala. Depois você fica uma Exatamente. semana com vontade de comer tranqueira, É fica sentindo fome horrível. fora de hora, Fica. você Começa fica a sentir com vontade de aquela falta lanchar. vontade de comer lanchinho, aí você É, fica com aquela energia que já cai, porque a gente está cai. acostumado a trabalhar em cetose, né? E aí, de repente, você sai daquele Exatamente. ritmo, começa a não conseguir mais ter o mesmo rendimento, até voltar para o ritmo, aí você fala, nossa, Exatamente. não É. parece É uma uma ressaca ressaca. física e uma ressaca Exatamente. moral, né? Que você fala, ai, por É. que que eu fui fazer isso aí agora, tranqueira que eu virei? E você sabe É que mais ou menos por tem um aí. exemplo prático hoje. Por quê? Porque na sexta-feira eu saí para comemorar que a minha filha conseguiu uma vaga numa escola super boa aqui em Braga. E ela conseguiu pela Uhum. nota dela, porque não é escola da região, é uma escola fora da região. Então a gente só consegue entrar se tiver nota boa. E ela conseguiu, então Olha, a gente saiu para comemorar. Ela estava super feliz que ela estava sonhando em entrar nessa escola, escola pública, né? Maravilhoso. Aí que o que legal. acontece? Aí a gente foi num lugar que ela queria, que ela escolheu um japonês, um rodízio de japonês. Mas é que esses japoneses de hoje em dia, gente, É, que tinha tem mais arroz que tudo, né? E empanado, né, Fê? Eu até empanado. fiz um post esses dias Gente do mostrando isso, que céu. a maior parte do cardápio não é Não é comida nada. Gente, japonesa, teve um é uma sashimi, adaptação, né? adaptação. Aquele enroladinho, é sushi que chama enroladinho? Sushi. É sushi. Eu comi um Uhum. sushi que depois que eu pus na boca, eu senti um gosto de margarina.
Ai, que Aí eu falei, nojento. meu Deus, puseram margarina, eu tô assim, no restaurante, não tô acreditando que puseram margarina no sushi, que crime, tinha que prender a pessoa que fez Meu. isso, gente. Aí eu acabei comendo, pensei, nunca como nada, nunca como isso, não vai me fazer mal. Aí tinha um pratinho com quatro, eu falei, não vou desperdiçar, eu vou comer. Aí comi isso, depois de sobremesa tinha um negócio de farinha com Nutella, coisa que eu não comia, assim, ai, Maria Fernanda chegou em casa, papai, mamãe comeu um negócio de farinha com Nutella, não sei o que lá. Aí ele, não é possível, ficou chocado, né? Gente, resultado. Aí no sábado veio gente aqui em casa, eu fui dormir muito tarde. Gente, olha, minha imunidade caiu. Eu fiquei com rinite alérgica hoje. Eu passei o dia péssima hoje. Deu uma Verdade, queda é na o que imunidade. acontece. Aí, Sempre acontece isso. então, antes, quando eu tinha essa alimentação baseada em farinha, né, essa alimentação tradicional, eu ficava assim, eu achava normal. Ah, tô com alergia. Eu falava, ah, tô com alergia, deve ser alguma coisa, alguma Uhum, roupa que eu usei. E eu ficava dias com rinite alérgica, né? Aí você uhum, vê, hoje eu fiquei com rinite alérgica, porque eu abusei. Aí ontem eu treinei pra caramba, né? Dormi pouco, uhum. treinei, bebi, mas eu bebi com tudo com moderação. Olha só, na sexta-feira eu Ah, evitei as então. frituras, tá vendo? Eu evitei as frituras, comi pouco, pouquíssima fritura, tomei um copo de 500 ml de cerveja, um só, não é muito. No sábado, Uhum. tomei 2 dedinhos de vinho, mal chegou a meia taça de vinho tinto. Eu tomei assim, só para fingir, para socializar, praticamente não bebi. E comi pouco também, não comi nada muito fora da dieta. E olha como é que eu tô hoje. Não é normal eu ficar assim. Pois Eu, é. eu tive Acontece moderação. comigo também. Comigo também. O que acontece geralmente, que eu sinto mais forte eu sinto essa falta de disposição, depois eu não consigo dormir bem, imediatamente eu começo a ter dor nas articulações, que era meu É, pior sintoma também de tem. inflamação. Também tem. Aí, o que que aconteceu? Ó, vou contar para vocês. Sexta-feira passada eu comi pizza. Sexta não, quinta. Na sexta-feira eu tive que tomar analgésico porque eu fiquei com a coluna travada. Era uma coisa que eu tinha sempre. Nossa. Eu não conseguia me movimentar. De muita dor, travou minha coluna. Quer dizer, por que que será? Não aconteceu nada, não carreguei peso, não fiz nada Pois é, diferente, não fiz pois é. atividade. Gente, vai direto no É seu impressionante. ponto, As pessoas sabe? Onde imaginam. você. Aí você fala, pode um pouquinho. Aí você imagina todo dia um Todo pouquinho dia com um pouquinho, moderação. gente. Não é um pouquinho uma vez por ano, é isso que as pessoas não entendem. É todo dia a É. droga do pouquinho. É um pouquinho do pãozinho, é um Uhum, pouquinho do óleo vegetal. E assim, aí no Brasil é pior, porque eles metem óleo vegetal em tudo, né? Aí polenguinho, é queijinho processado, aí é o pão que tem um óleo, tudo tem um óleo vegetal que é péssimo. E é farinha, aí à tarde é um uhum, biscoitinho fitness, né? Aí chega à noite, uhum. aí é o suco de laranja, que aquele negócio é lotado de açúcar. Aí quando você viu, gente, Sim. você comeu, passou o dia comendo açúcar, com moderação, né? Você não é uma pessoa que come demais, mas você comeu errado. Então, aí o que acontece? A Uhum. gente fica intoxicado de um nível que aí você acha normal. Ah, tem rinite, tem É dor um no quadril, efeito tem cumulativo, né? Não é cumulativo. assim, o nosso corpo não dá conta de desintoxicar, cada vez mais vai gerando um impacto. Algumas pessoas manifestam de uma forma, outras de uma outra forma. Tem gente que demora mais para manifestar, É isso mesmo. mas uma hora ou outra o preço não é só engordar, né? Porque não engorda, tô bem, tô magrinho. O Pois problema não é é, engordar. gente, é por isso que Engordar às não, vezes o é a problema não é última coisa, engordar. né? É por isso que eu falo que quem quer emagrecer não pode focar na meta de emagrecer. Você tem que focar Uhum, no bem-estar. Porque em vez de falar saúde, porque saúde parece que é uma coisa muito assim de evitar doenças para o futuro, né? Quando eu é falo isso. bem-estar, eu trago a saúde para o ganho que a saúde representa hoje na vida da pessoa. Que é o quê? Representa Uhum, você se sentir bem, com energia. Agora você imagina, eu passei um dia miserável hoje, fiz mil coisas. Um dia miserável, mas eu tive que passear com o cachorro, tive que cozinhar, fazer almoço, fazer jantar, trabalhar, tudo me sentindo miserável. Não tem quem me cubra. Meu marido tem as coisas que ele tem que fazer, as coisas dele que ele tem que fazer. Não tem família aqui, entendeu? Não tem quem chamar para me cobrir. Ah, faz o almoço para mim hoje, que olha, já passei com o cachorro, chovendo, num frio de 5 graus, com febre aqui em Portugal. Porque não tem quem me cubra. não tem, Então, igual eu se, aqui. pois, então se a gente não Eu que tiver, lute, né?
Não, a gente que É eu lute. que lute. Então, para mim, ter bem-estar, ter energia, ter pique para fazer as coisas, para mim, É é fundamental. fundamental. Senão minha vida vira um inferno, gente. Eu tenho que fazer o tanto de coisa que eu faço. Me sentindo Uhum. cansada, aí eu começo a perceber hoje que as pessoas levam esse tipo de vida, de se sentir Uma coisa sempre cansado, normal. como se fosse E acha normal. que é natural. Ah, não, E eu tô acha que é trabalhando natural. muito, por isso que eu. É E porque eu tô não é, trabalhando muito. gente, não Não é. é, não é isso não. Não é É porque a gente trabalha muito todo dia e muito, tem e isso não pique, acaba com a energia, gente. do começo até o fim do dia a É, gente tá lá com tá pique. É lá, uma coisa que a gente não conheceu a vida inteira. A gente só exatamente. conheceu isso quando nós voltamos para nossa alimentação original, nossa alimentação Original. ancestral, Então, vamos falar um né, pouquinho Fê? desse negócio da alimentação ancestral Vamos, e desse negócio vamos. da. Até fiz um vídeo outro dia sobre a PE Diet, né? O que que Boa, vamos falar um pouquinho disso? Porque o que que é a PE vamos. Diet? Gente, o Ted Naiman, que é um médico americano, ele empacotou um conceito da ecologia nutricional. Ele empacotou isso e vendeu. Ele foi brilhante, que ele fez uma coisa realmente bem feita. Mas o que que é isso que ele Hum, fez? Ele pegou um conhecimento que existe da ecologia nutricional, que é o conhecimento de alavancagem de proteína. Então, a gente tem uma meta proteica e a gente vai comer até atingir essa meta proteica, né? Então, isso uma tese, né? E a gente percebe o resultado disso no nosso dia a dia. Então, quando você chega na sua meta proteica, antes de atingir a sua ingesta calórica mínima ali, para manter tuas calorias, teu metabolismo basal, você emagrece. Você chegou na proteína, teu organismo para de pedir para você comer, porque você já chegou na proteína, uhum, né? Então, uhum. essa relação da proteína para a energia é um rácio que tem aí uma fórmula do sucesso. E essa proporção ideal, que seria mais ou menos 30% proteína, 70% energia, mais ou menos isso, é a proporção dos coletores, dos caçadores-coletores. Hum. Então, nessa ideia de proteína, energia, isso reside na nossa história enquanto ser humano aqui na Terra. Só que essa relação de proteína e energia, essa proporção ideal que a gente foi perdendo ao longo dos anos com a diluição proteica da dieta, né? A gente está cada vez come menos proteína e essas comidas muito palatáveis que a gente adora, muffin, aqui em Portugal, bola de Berlim, que é o sonho aí do Brasil, pastel de nata, essas coisas todas são pura energia, quase não tem proteína, né? Uma relação Pão, né? As proteína-energia é pessoas comem pão. muito pão também. Pão com Pão, gordura, arroz, né? arroz com feijão, né? É, Fala que feijão tem proteína, mas a gente não absorve aquela não, proteína, não aí é está baixíssimo. biodisponível, É uma né? Tem ilusão. tudo isso. Feijão é uma grande Uhum. ilusão. Então as pessoas comem muita energia para pouca proteína. Essa levada aí de se encher de energia e não comer proteína cada vez mais está presente na alimentação da população. Só que quando você vai no passado, no momento que a gente foi realmente moldado, que a nossa fisiologia que é hoje foi moldada e foi evoluindo nessa época da era paleolítica, o homem comia essa mesma proporção em média, né? Essa mesma tendência de proporção de proteína para energia, até porque o homem na era paleolítica não tinha tantas fontes de energia, o homem era desesperado procurando fonte de energia. A fonte de energia naquela época era gordura, então o homem era um grande fat hunter. Tem até um estudo aqui falando sobre isso, Man the Fat Hunter, né? Como que o homem Uhum. era um caçador de gordura mesmo, porque ele era desesperado para obter energia, porque era muito difícil obter energia na era paleolítica. Não tinha Uhum. McDonald's, né? Não tinha barrinha Meu cachorro até energética, latiu aqui, ó. não é? Escutei, que Meu engraçado. caçadorzinho até latiu. Ai, que bonitinho. Então, o homem. Pode subir, Zara. Sobe. Pode subir no sofá. Pode, sobe. Tá esperando o comando aqui. Sobe. Suba. Suba. Que bonitinho. Então, assim, o homem, ele comia as fontes que ele comia, era 70% pelo menos das calorias eram de animais, né? No primeiro Uhum. momento de grandes animais, depois os grandes animais foram ficando escassos, foram extintos pela caça predatória,
e o homem teve que começar né, a cada vez ficar mais nômade atrás de caça, e foi começando a consumir caças menores e tal. E até chegar no final da Era Paleolítica, que ele começou a ingerir mais plantas, porque as caças ficaram mais difíceis de encontrar, começou a comer mais planta no finalzinho já da Era Paleolítica, né? Até Uhum. antes da Revolução Agrícola, quando o homem começou a plantar, e só então o homem começou a comer cereais e grãos, né? Há 8, 10, 12 mil anos atrás, em média, e 10 mil anos atrás. Que é vamos dizer, um feito novo, assim, recente na história, se você for olhar na história, né, do homem na Terra, é só um pedacinho assim, né, na linha histórica, que o homem começou a comer cereais. Até então ele comia majoritariamente carne e vegetais em pequena quantidade, né? Então, quando você pega esse histórico, gente, nosso DNA ainda é desse homem lá que comia isso. Uhum. É É isso aí nossa mesma essa é a coisa. chavinha. Lembrar que a nossa herança genética veio daí, nós continuamos carregando a mesma bagagem genética desde então. O mesmo Exatamente. sistema digestivo, a mesma Isso. genética veio de lá e a gente continua igual ao homem da era Exatamente. paleolítica, Paleolítico. Então, assim, a gente tem né? um estômago que é absurdamente ácido, 2,5 de pH, que é feito para digerir Uhum. bactéria, feito para digerir carne podre. E o homem, gente, até há 100 anos atrás, 150 anos atrás, comia carne podre. Eu estava vendo um documentário ontem na televisão, mostrando que o ketchup, que o Heinz inventou o ketchup, porque eles usavam, as classes mais abastadas, que tinham condição financeira, usavam molhos, assim, usavam muito o molho que tinha, acho que no Japão, que desses de ostra, esses molhos assim, mais adocicados, agridoce. Eles usavam esses molhos agridoces na carne para despistar o sabor podre da E o carne. Então, cheiro eles também, né? comiam carne podre, entendeu? Porque, Gente, você fica pensando o que que ia fazer com a carne se não tinha geladeira, não tinha pois frigorífico, é, né? pois é. E não tinha Acabava controle, tendo eu que estava comer. vendo isso. Nos Estados Unidos não tinha controle nenhum. Começou a ter alguma legislação de segurança alimentar no início do século passado, ou seja, isso é muito recente. Então, o ketchup foi inventado para despistar carne podre. Então, assim, gente, despistar o sabor, né? O ketchup foi inventado para isso. Foi uma versão americana do molho agridoce, do molho Uhum. japonês ou chinês, do molho agridoce que eles comiam para tirar aquele gosto de podre. Então, o nosso estômago foi feito para digerir carne estragada, para matar parasita que tem na carne, porque os homens caçavam, paleolítico, caçavam a carne, ficava lá aquela carne lá semanas comendo aquela caça que eles tinham caçado, né? Então, Uhum. o nosso intestino, a parte do intestino, que é o intestino grosso, que vai fermentar a verdura, ele é pequeno, né? E a parte do nosso intestino, que é o delgado, que vai fazer a absorção de nutrientes, que vai digerir a carne, é imenso. Então, a nossa, se você tem dúvida do que a gente deve comer, é um espelho de como é o nosso trato digestivo. Ele dá a dica de como que deve ser a nossa alimentação, né? Exato. Aí, voltando na história da PI e diet, né, dessa ecologia nutricional, quando você tenta forjar essa relação de proteína para energia, sem ser com esses alimentos ancestrais, a coisa não é muito saudável. Porque não tem muito jeito de você fazer isso de forma natural. Ou seja, não tem como você forjar essa relação boa de proteína para energia quando você tira essa coisa dos alimentos ancestrais, que é planta e bicho, quando você sai do espectro de comida realmente de verdade, que tem Aí afinidade você entra, né? biológica, você vai Você cair no entra naquela reino, de ter que contar, no reino da dieta contar caloria. flexível. Aí já é o Vai ter que terreno, entrar no aplicativo e fazer continha, não sei o que fazer, fazer continha. Aí você já né? entra no outro, você está em outro universo. Você sai do universo ancestral. Nós estamos falando só de coisa ancestral, Uhum. que planta e bicho, comida mais natural possível, que a gente está sempre tentando Sim. mimetizar a alimentação ancestral. Claro que a gente não consegue fazer idêntico, gente. A carne que a gente come hoje está Não. pior, é fato. Né? Tudo hoje está Uhum. alterado, o peixe tem mercúrio, o vegetal não tem magnésio, a gente está uma desgraça, vamos falar a verdade, a comida hoje está difícil achar uma comida realmente que tenha uma coisa mais pura, sem alteração, sem mudança no perfil de ácido graxo, porque não entupir o animal de milho e de soja, né? Uhum. Um peixe que não está contaminado, é difícil, planta sem glifosato, glifosato até no animal, que o animal come o grão e tem glifosato na planta, tem glifosato no animal, ainda mais no Brasil, que o uso de glifosato é muito maior do que no restante do mundo, né? No restante do mundo não se usa glifosato como se usa no Brasil.
Então, tá difícil, mas a gente tenta fazer o melhor que a gente consegue dentre as opções do universo paleolítico, e mesmo com esse tanto de porcaria que tem de mercúrio, de glifosato, não sei o que, a gente consegue uma mudança na nossa saúde a olhos vistos, que é maravilhosa, ok. Mas quando Uhum. você sai desse universo ancestral e você aplica essa ideia de ecologia nutricional na dieta flexível, né? Aí você vai ter que começar a fazer conta, como você falou, vai ter que é um mindset que não tem nada a ver com ancestral. Na Nada a ancestral a ver. gente não faz conta de nada, né? De Nem nada. você não precisa fazer isso nem na cetogênica, low carb. Se Nem na você fizer uma cetogênica, não baseada em precisa. comida, bicho e planta, não tem necessidade de ficar lançando Não nada em tem. aplicativo. Não tem. Tem gente que Só fazer, gosta. Aí, se gostar, eu falo, né? Não, faz, ensina a gostar e querer fazer. saber, gostar de É, fazer tem prazer, é planilhinha, brincadeirinha, a né? pessoa fica lá preenchendo, acha legal, ai, legal, não sei o quê, tudo É, bem, tem faça, não tem pessoas problema. que se motivam de formas diferentes, mas eu acho que Exatamente. entra muito naquela mentalidade de dieta que é uma dieta tradicional, que às vezes algumas pessoas realmente gostam disso, né? Ai, eu É, preciso entender, visualizar o que eu estou fazendo, né? Ter um diário alimentar é uma outra história, mas que você seja obrigado exatamente. a ficar contando macronutriente para você fazer a dieta de forma correta, não. Aí já Exatamente. e É, aí, essa também história não de é minha vibe, não. diet com alimento processado, você vai ter que acabar tendo que suplementar, né? Porque é difícil. Exatamente. Aí sua dieta Vai vai ter que ir pro empobrecer, porque pozinho. aí você vai pro É. pó. Porque veja bem, a única Uhum, forma de você fazer essa manipulação da relação de proteína para energia, que não seja por comida de verdade, vai ter que ser com laticínio proteico e suplemento, uhum. né? Aí vai cair É, whey no protein, beef enfim. protein, whey protein, então assim. Uhum. Aí, e não é a mesma coisa. Se Sai você do for, conceito da alimentação ancestral, como sai. você falou, E né? se você for no PubMed e começar a pesquisar o whey, a gente, ele tem um impacto na insulina que é diferente da carne. Então, ele tem Uhum, um papel insulinotrópico, que fala, né, que é insulinêmico, insulinogênico. Ele tem um papel de estimular muito a insulina, né? Ele uhum. tem uma absorção muito rápida, ele é um refinado. O whey é um alimento refinado, é uma proteína refinada, né? Sem A falar que a carne densidade nutricional também é diferente da também é carne. A carne diferente. tem É, muito mais nutrientes, é muito não é mais só a completa proteína, nutricionalmente, né? Não é só exatamente. proteína, Não é só é um pacotão proteína. completo, né? É, é. Uhum. E a Thalita do Metabolicamente estava dando uma pesquisada que o beef protein é pior, porque ela estava É, eu percebendo lembro que que ela o falou. pool de aminoácidos que tem, eles pegam a parte pior do animal para fazer esses pós e não tem um bom pool de aminoácidos no de carne, que a gente achava que era, eu achava que era melhor, Não muita é o gente mesmo achava que era melhor. equilíbrio. Não é, então Uhum. assim, aí você vai usar laticínio magro, né? Porque o laticínio magro tem pouca energia para muita É, proteína. Aí muita pensa bem, proteína. aí você vai ver uma pessoa que faz uma dieta como essa, né? Com a PI de forma mais flexível, que pode comer de tudo com moderação, ok. Aí você vai ver a dieta dela, o cardápio dela do dia, tem laticínio em todas as refeições. Sem falar que o laticínio, para algumas pessoas, ele é altamente inflamatório, né? Tem É, pessoas que têm uma reação ruim com o laticínio, não todas, né? Mas também tem essa questão de não ser uma coisa que era a base da nossa alimentação, o né? laticínio, Ancestral. assim, a caseína, que é a proteína do leite, ela parece muito com o glúten no nosso organismo, para o nosso Uhum, sistema imunológico, para as células T de imunidade, é como se despertasse uma super reação do nosso sistema imunitário, da mesma forma que o glúten desencadeia. E é uhum. inflamatório. Então, isso, de um modo geral, isso é só que algumas pessoas são mais sensíveis do que outras. E tem algumas pessoas que têm intolerância, e é mais sério ainda, você tem que evitar mesmo, assim, não só até consumir produtos, encostar em produtos que tem um laticínio, não é só comer, né? Você tem que levar mais de maneira mais radical. Mas a caseína não é uma coisa saudável, gente. Se você comer toda refeição você colocar laticínio, e isso é possível você ter uma doença autoimune com o tempo, com os anos. Da mesma forma Uhum. como eu tive a tireoidite de Hashimoto, que eu tive porque eu comi farinha a vida inteira, eu comi farinha de glúten a vida inteira e laticínio a vida inteira. Entende? Então, Pois é. não é saudável. Então, nosso objetivo aqui
no Instagram, com o nosso trabalho, não é só que a pessoa corte o carboidrato, isso é muito raso. A gente quer que a pessoa Uhum. melhore a saúde. O objetivo não é cortar o carboidrato, o objetivo é melhorar a saúde. Uhum. E E tem para isso a coisas. gente não tem que ficar fazendo uma série de manobras dietéticas, a gente quer levar o Exatamente. caminho mais simples possível. E é tão simples que as Exatamente. pessoas duvidam que funcione. Que Falam, não é possível funcione. que é só isso. É Que é porque as só isso pessoas que não você está me falando, acreditam. não. É, Acha que é simplista demais, que é muito é, básico e que não vai funcionar, né? exatamente. As pessoas Aí não que tá. imaginam. A primeira vez quando eu estava com artrose, que eu descobri que eu tinha artrose, que me falaram do glúten, da dieta, que eu tinha que alterar a dieta, uma pessoa comentou comigo, ela procura saber, mas ela não soube me falar direito, ela só comentou, jogou assim, e eu pensei, imagina, gente, como é que eu vou tirar o glúten da minha dieta? Como é que eu vou saber o que que é que eu tenho que tirar da dieta para eu conseguir melhorar? E deve ser uma coisa muito tímida, né, para fazer uma pequena melhora. Eu não tinha noção que tinha que tirar as farinhas, o açúcar, o óleo vegetal, e que isso ia mudar a minha vida. Porque isso muda a vida da pessoa. Não é só que você melhora ali uma coisa discreta. Não! Não, Esse muda totalmente. muda totalmente. As pessoas não imaginam. O humor, gente, o humor muda, a disposição. Acho que assim, o maior ganho para mim, sem dúvida, foi a disposição, porque eu era aquela pessoa que vivia encostando, onde eu encostava eu dormia. Ai, é E não difícil tinha pique demais, para né? nada, né? Nossa, E é as muito dores, né? As difícil. dores articulares que a gente sabe que são reflexo disso, dessa inflamação que É, esse conjunto aí da farinha com o açúcar, com as gorduras vegetais, elas são é. uma bomba para o nosso Uma organismo, né? Uma bomba para o bomba organismo. inflamatória. É, Acho que tem exatamente. É. perguntinha aqui, Fê. Deixa eu ver se já tem pergunta para nós aqui, nas perguntinhas. Aqui, essa pergunta é legal, da Mazinha. Como a gente consegue saber se comeu a proteína que precisa no dia sem anotar no aplicativo? Pergunta legal essa, Ó, Fê. essa pergunta é muito boa, gente. O negócio é o seguinte: quando você sentar para comer, você vai sempre comer proteína. Entende uma coisa? Quando você comer uma coisa que não é proteína, eu vou dar um exemplo. Minha vizinha aqui veio da França, gente. É o seguinte: meu marido molha a planta da vizinha. Aí a vizinha mora na França, que é a casa de verão dela. Ela vem e traz uma caixa de bombom de Paris, gente. Uns bombom assim maravilhoso, sabe? E eu, tá lá já tem 3 dias, eu comi 2 bombons. Olha que vitória, gente. 2 bombons só amargos da caixa, não comi mais. Minha filha vai todo dia lá, come uns dois, tá? Eu não comi mais. Então, se eu sentar para pegar um bombom desse para comer, eu estou alimentando o meu prazer sensorial. Só. Uhum, Se eu sentar à tarde para comer manteiga de amendoim, eu estou só me dando. É uma indulgência. Isso não é uma comida, isso não alimenta, entendeu? Tudo bem, eu posso. No meu contexto, comer um pouquinho de manteiga de amendoim de vez em quando, um chocolatinho 85%, ou no mínimo 70% de vez em quando, ou todo dia um pouquinho, se eu consigo ficar realmente todo dia um pouquinho, tudo bem. Mas a questão é o seguinte: quando você sentar para comer a sério, de manhã, quando você acorda, no almoço e no jantar, você vai comer proteína. O que vai uhum, acompanhar ali é o acompanhamento, para te complementar, para usar fibra, né, do vegetal, é gostoso, para ficar um prato mais que dá aquela saciação, né? Porque a verdura ajuda a dar aquela saciação de estômago cheio, né? Que ajuda uhum. a mandar você parar de É uma comer. Liga. sensação de saciação, não é É, saciedade. a Saciedade saciedade é diferente de é saciação, diferente, né? a saciedade é por macronutriente. O que que é a diferença da Uhum, saciedade? Você comeu lá de manhã ovos, ou comeu até um banana bread, que é cheio de ovo, também tem bastante proteína. Aí você almoçou à uhum, tarde. Quando chega na hora do seu jantar à noite, você já não está faminto, entendeu? Porque você comeu já proteína de manhã, você comeu proteína no almoço. E quando dá 6 da uhum. tarde, dá uma fominha. Você vai comer um prato lá pequeno, não precisa comer muito, você vai ficar satisfeito. Por quê? Você sabe que você ficou Saciedade. satisfeito, a saciedade chegou, você ficou tranquilo. Ah, mas deu vontade de Uhum, comer coisinha depois do jantar. Escova o dente, toma água com gás e para, porque isso é indulgência. Isso não é uhum, necessidade do organismo de nutrição. Ah, eu queria comer uma uhum. coisinha depois do jantar. Sinto muito. Não come. A saciedade Entendeu? ela está mais ligada com a densidade nutricional, com a É, nutrição propriamente dita, né? Você sabe que você se exatamente. nutriu bem no dia, que você não tem necessidade de comer mais porque seu organismo está bem nutrido. Tá Então bem você nutrido, passa é. mais tempo
tem aquele desejo natural por conta da necessidade de se nutrir, né? Uma É, resposta do seu organismo pedindo comida porque você ainda está precisando receber proteína, gordura, enfim, né? Nutrientes, macro e nutrientes. micronutrientes. É. A sua Agora, a fome é saciação fome é de você comer e ficar satisfeito naquele momento da naquele refeição, momento, é né? uma coisa fugaz, né? Essa Uhum, saciação ela é só na hora da refeição. É porque assim, gente, quando você escolhe alimentos de verdade, esses alimentos que a gente está falando de baixa carga glicêmica, né, proteína e vegetais de baixo amido, esses alimentos eles têm uma perfeição em sinalizar a saciedade, né? é. É, mesmo os alimentos que são naturais, com mais carga glicêmica, isso já não funciona tão bem. Então, por exemplo, você pega a batata, que é natural, mas a batata que tem uma carga glicêmica muito alta, ela já vai, ela já não sinaliza bem a saciedade. Por quê? Porque o carboidrato, ele não tem uma ligação, ele não liga direito à saciedade, porque ele não tem uma função de nutrição no organismo. Como a gente, ele não tem uma Uhum, função, ele não é essencial. Então ele não tem essa conexão de saciedade. Ele vai ter a saciação de encher a barriga e tal. Mas ele não tem a saciedade por macronutriente. Ele vai aumentar a sua insulina, ele vai dar um pico de glicemia, ele vai aumentar seus hormônios da fome. Então, quando você opta por uma coisa natural, comida de verdade, né? Uma batata, uma banana, mas aquilo vai despertar em você, vai aumentar um pouquinho a sua fome, talvez você fique com mais fome. Então, essa é uma estratégia boa para fazer para quem precisa comer mais para ganhar massa magra. Né? A pessoa que está uhum. precisando ganhar massa magra e está com dificuldade de comer mais, então põe lá uma batatinha, bananinha, que aquilo vai aumentar a sua fome. Legal. Aí você Agora, se consegue você comer um pouco mais de consegue proteína comer também, mais né? proteína. Isso aumenta a sua ingesta de proteína, porque vai aumentar a sua fome, né? Agora, se você quer Aham. diminuir a sua fome, porque você é faminto, né? Que a maioria das pessoas estão nessa vibe, né? Morre de fome, sente fome o dia inteiro, pensa em comida o dia inteiro, vem dessa desorganização metabólica. Então, quando a gente tira essa carga glicêmica alta, ao longo dos primeiros dias, aí uma primeira semana de dieta, você vai organizar os seus hormônios e a sua comida sinaliza a saciedade. Então, se você comer devagar, você vai comer até a hora que você matar a sua fome. Ah, mas eu vou Uhum. engordar. Não, isso não engorda, gente. O que engorda é o muffin. Não é o arroz e feijão. E o arroz e o feijão também engorda, né? Não é a Engorda. carne e o vegetal que vai engordar, né? Agora, quando você já faz uma dieta mais para as crianças, né? Que tem arroz e feijão, que Uhum. tem carne, que tem verdura, é diferente. As crianças têm crescimento, deixa elas comer à vontade, né? Uhum. Então, a Eles têm uma gente tem. necessidade de energia bem maior que a Eu nossa. também acho que não precisa. O que você pode ter que É, fazer é ter não, uma não escolha. exagerado, né? Mas Não aí é precisa uma ficar coisa todo mais dia comendo arroz e focada. feijão também. Tem outras coisas para Não, apresentar para a criança, né? Também tem, pode tem. variar. Muito. É, Mas essa resposta para ela aí de como saber se está comendo proteína, é isso. O que a gente recomenda, que você sempre priorize a proteína animal, coloque isso na base da sua é alimentação isso em mesmo. todas as suas refeições. Não Toda fica fazendo refeição. lanchinho com frutinha. Ah, vou comer uma frutinha de É, lanche. Não, em vez de comer uma frutinha, come um ovo cozido se você está com fome. pois é. Come até uma sobra da carne do almoço, em vez de ficar focando, vou comer um pãozinho low carb aqui e tal, cheio de farinha e de gordura. Não, Pois é, pois procura é. colocar uma coisa mais densa nutricionalmente nas suas refeições, inclusive nos lanchinhos, que isso vai até tirar a sua necessidade de fazer lanchinho, porque você O vai ficar com lanchinho vai essa cair. saciedade maior, né? Ele Gente, é cai muito por água, né? engraçado. Esse lanche cai, né? Aqui em casa, no começo, Uhum. primeiro ano tinha um monte de coisinha de lanchinho. Tinha nozes, tinha manteiga de amendoim, até hoje tem. Mas a gente comia essas coisas de tarde. Um queijinho, eu sempre comia à Pelo tarde uma hábito coisinha dessa. até, né? A gente Não, mas eu tem esse hábito senti. e acha que tem que fazer lanchinho. Pode ser também. Eu tinha um pouco de fome no começo, também eu sentia fome. E é porque também Uhum. eu não almoçava muito bem. Hoje que eu vejo que eu tinha que ter comido mais no almoço, né? No começo da Uhum. minha dieta. Mas assim, quando você começa a evoluir na alimentação e a entender que você precisa almoçar bem, é muito importante almoçar bem, né? Você não vai conseguir. Aí começou a sobrar, os lanchinhos aqui em casa começaram a sobrar. Aí a caixa de Uhum. nozes que eu comprava e durava assim um mês, ninguém comia mais. Eu tô com uma caixa de nozes que meu marido comia, ele também parou de lanchar. Tá lá a caixa lá, tá assim há meses essa caixa de nozes. Ninguém come, gente. Ninguém, porque não dá tempo de comer.
Porque de manhã a gente não né? come Não essas dá. coisas. A gente come uma banana bread, ovo, bacon. Almoço é Uhum. carne vegetal. Aí quando a gente vai começar a dar fome lá pelas 5h30, 6 horas, já, pô, tá na hora de jantar. Eu não vou fazer lanchinho mais, vou Aí comer eu comida. janto. Aí eu janto, Pronto. entendeu? Isso aí, Uhum. acabou de jantar, escova o dente, gente, pra não ficar pensando besteira, Uhum. Mas né? assim, talvez ela tenha perguntado aqui quanto, né? A gente sabe que existe uma média aí de que a pessoa tem que consumir Ah, entre vamos falar, pô, 1,5 a 2 gramas de. isso. Vamos entrar Mas aí vai ter que nesse detalhe calcular. aí. Se a pessoa quiser Não precisa calcular, não calcular, é para efeito precisa. de É curiosidade, porque ela tá? quer saber Para sem curiosidade. o Fat Secret, né? E aí ela, ou seja, sem Sem precisar calcular. do Fat Secret. É porque eu Sim, falo que a gente tem um Fat Secret de fábrica, no hipotálamo, né? A é. gente tem um órgão no cérebro que chama hipotálamo, uma parte do cérebro, que faz isso pra gente. Então, quando a gente tá lá comendo aquele prato de comida, carne, vegetais, e a gente fica satisfeito no final, e fica bem, é porque você comeu o suficiente. Sim, exato. Isso, gente, não tem que. Agora, mas o que eu preciso calcular, eu preciso comer muito, eu preciso agora ganhar massa magra. Aí quando a pessoa tá magrinha, quer ganhar músculo e vai Uhum, treinar, aí ela vai ter que. Também acho que não precisa calcular, mas ela vai ter que comer, uhum. fazer uma forcinha para comer mais proteína. Aí pode até fazer um cálculo Mas de isso outro para talvez ela checar. faça ela faça isso num primeiro momento até ela se habituar a saber que aquele vai ser a porção ideal para ela. Talvez no Isso. comecinho eu não tenho ideia, eu acho que, né, preciso aumentar um pouquinho. Faz aí só para ter ideia. Mas Aí você a sabe o gente que que eu sabe que é acho? entre um e É meio a entre um e dois ponto 2, dois gramas, né? olha, 1,2 gramas de proteína a 1,5 gramas de proteína por quilo do peso, se você treinar direito, você não precisa comer mais do que isso, gente. Na verdade, se Uhum, você comer 1,2 gramas de proteína por quilo do peso, se você treinar bem, treinar direito, uhum. você tem resultado. Não tem que comer 2 gramas de proteína por quilo do peso para ganhar massa magra, não. Não, não, não concordo com isso. Não Isso é acho que muito precise. individual e para objetivos, né? Cada pessoa tem o seu objetivo, mas assim, a É, gente fala é uma faixa, né, que se coloca. É uma faixa, de Então, né? 1,2 a 2 gramas, né? Mas eu É, sou contra sair é pesando, difícil chegar medindo, nesse número, gente. né? É bem difícil, porque É difícil se comer esse você monte de for proteína. pensar, eu vou dar um exemplo para mim, que tenho o meu peso, vou arredondar aqui, 60 quilos. Se eu tiver que comer 2 gramas, são 120 gramas de proteína por dia. Isso dá Meio 600 quilo, gramas de carne. 600 gramas, é. 600 gramas de carne por dia, gente, é carne pra caramba. É. Eu consigo Eu não comer sei se eu isso. consigo Eu como comer assim, isso. porque eu não faço muitas refeições por dia, Fê. Eu não consigo fazer mais do que 2 refeições por dia. Ah, eu E sou aí, bem para mim, gulosa, viu? Eu faço dificulta. 3 refeições por dia. Eu faço café da manhã, almoço e jantar. Agora eu tenho 1,80 Para eu oitenta, fazer né? 3, eu tenho que empurrar, Sério. sabe? Aí É. é bem difícil chegar nesses 2 gramas de proteína por Mas dia, olha, por quilo de peso. o que eu gosto mesmo é de comer 2 vezes por dia, é porque como eu tenho filha, eu tenho que fazer almoço, e tal, eu acabo comendo pouquinho no café para conseguir almoçar. Porque se eu, Uhum, no dia que eu tomo um café da manhã direito, eu também não consigo almoçar, uhum, não. Aí eu vou almoçar às 4, aí eu não janto. uhum, Aí sim. realmente, então, mas eu como, não é difícil eu comer meio quilo de carne por dia, não. Mas é que também eu sou bem maior que você, né? Eu tenho 1,80 m. Eu sou bem Ah, alta. então, é um mulherão. Eu tenho 1,68. Pois é. Aí tá explicado também. Não, eu sou Mas, alta. ó, deixa eu ver Ai, se tem mais desculpa. perguntinha aqui, Fê, que a gente já tá dando 1 hora de live aqui. Pois é. Vamos ver aqui. Ai, deixa eu ver aqui. Aquela já li. Ah, é a Andrea. Andrea Eidelwen. Ela tá dizendo que ela consultou com a Nutri e ela pediu para pesar as carnes. Ela disse que quer Gente, comer carne à não, vontade. deixa eu Quer comer falar, carne gente, à peraí. vontade. Deixa eu falar sobre isso, E que esse ela tá assunto. perguntando se ela pode, né? Ela Por falou, posso favor, comer carne à deve? Pode. vontade? Né? Gente, olha Deve só. comer à Deixa eu vontade, explicar sem uma coisa para pesar, vocês, claro. gente. A quantidade de carne que a gente tem que comer por dia, de carne, digo proteína animal, em média, para uma saúde ótima, é 1,2 gramas de proteína por quilo do peso. 1,2 a 1,5. É o que a Beta Uhum, falou. Não é fácil comer essa quantidade de proteína.
Então, na verdade, a gente tem uma meta de proteína. A gente não tem um limite de proteína, porque a gente limita muffin. A gente não limita bife. Por quê? Porque muffin é fácil comer 10 muffins. Agora, você comer essa quantidade de 1,2 gramas de proteína por quilo do peso, lembrando, gente, que 100 gramas de bife não são 100 gramas de proteína, né? Então, 100 gramas de carne tem mais ou menos 20 gramas de proteína, 20, 25, né? Então, para você conseguir comer isso, gente, é muito difícil. É muito difícil comer a quantidade de proteína que as pessoas deveriam comer. Então, como é muito difícil, a gente não limita uma coisa que a maioria das pessoas não consegue atingir essa quantidade de proteína. Né? A gente, pelo contrário, a gente incentiva que as pessoas comam isso, porque proteína é o alimento mais importante, mais rico e denso que existe. Agora você tem que limitar. E a gente não consegue comer justamente porque a gente coloca muita coisa no meio da alimentação que nem precisaria ter, né? A gente dilui a proteína da nossa alimentação. Porque a gente tem a alimentação industrializada, a gente tem um monte de coisinhas que vai comer, vou comer um pãozinho, vou comer, sabe, vou colocar aqui uma sobremesinha. Aí você está diluindo, você está ocupando espaço na sua refeição com o que você deveria ocupar com a proteína. Por isso que a gente, às vezes, né? Aí fica satisfeito e tal. Põe um monte de tranqueira, né, Beto? Vamos falar sério. A gente vê uns planos alimentares. Começa a comer pela proteína, gente. A gente tem que pegar o prato, começa a comer primeiro a carne, que aí é mais fácil você conseguir comer a quantidade ideal de proteína. Você vai comer a proteína e falar, ai, não, já tá bom, não preciso. Aí, nas próximas vezes que você for montar a sua refeição, você já vai saber que você não vai precisar colocar tanta coisa no seu prato. Você coloca aquela porção de proteína que você sabe que é bacana para você e não precisa ficar enfeitando demais o seu prato com um monte de coisas, né? Até porque a gente tem que deixar bem claro que a carne contém todos os nutrientes. Todos os nutrientes, né? Tudo que a gente precisa está na carne. E os vegetais vão ajudar a não ficar uma coisa assim entediante, enfadonha, e tem micronutrientes também, né? E vão ajudar com a fibra, dar aquela sensação que você está com a barriguinha cheia, que você comeu super bem. Né? E a fibra atrasa o esvaziamento gástrico também. Então você vai demorar mais a esvaziar teu estômago, vai demorar mais a ter fome, porque você tem a fibra da verdura ajuda nisso também, né? Porque só a carne, você come só a carne, a digestão dela é assim, ao contrário do que falam pra gente, que a carne apodrece, né? É rapidinho. É o contrário. É muito rápido. Gente, essa é a pior, falar que a carne apodrece no intestino é de doer. Não, é de doer. É de doer os ouvidos. Nossa Senhora. Então, a gente percebe isso ao contrário. Quando você coloca verdura, que você atrasa o esvaziamento gástrico por causa da verdura junto com a carne. E isso, assim, é bom, porque você demora mais a esvaziar o estômago, vai demorar mais a sentir fome de novo, né? Então, quando você percebeu que na hora de comer, já é jantar. Já eu vou jantar, não precisa lanchar. Né? Então, essa fórmula funciona muito, muito bem, né? Então, eu acho que é um erro essa visão, gente, de carne da palma da mão, de limitar a carne, é uma visão muito ultrapassada da nutrição, gente, das diretrizes. Isso aí é muito ultrapassado. Os melhores profissionais não usam mais essa limitação, não. A Maísa está falando aqui o seguinte, vamos responder mais essa, que daí a gente finaliza, que nós já estamos com 1 hora, e aí já é tarde pra caramba, né, filho? Colesterol de 300, eu acho que é colesterol total, né, Maísa? Fazendo low carb e o médico quer dar remédio para ela. Jesus. Ah, meu Deus, o negócio é o seguinte, gente. Olha, tem que avaliar perfil lipídico. Pelo amor de Deus, tem que avaliar tudo, perfil lipídico completo, isso mesmo. Lá no meu Instagram tem um destaque que chama colesterol, e tem uma live fantástica com o médico Dr. Rui Ribas sobre colesterol. Tem vários posts, e tem um post muito engraçado lá, que eu peguei o sticker de uma seguidora que perguntou assim: a minha médica de família, como é que eu faço para convencer a minha médica de família que colesterol alto é bom, assim, sabe? Aí eu explico lá um monte de coisa bem legal, dá uma olhadinha. Foi bem legal esse seu post. Não foi, esse post fez um sucesso. Eu lembro dele. Porque assim, essa alimentação ancestral que a gente faz, né, de alimentação natural, carnes com as gorduras naturais, vegetais,
melhoram a qualidade do colesterol. Então, o colesterol tem as partículas pequenas e pesadas e as grandes e fofas, né? As pequenas e pesadas são mais aterogênicas, né? Elas têm uma possibilidade maior de contribuir para a arteriosclerose, mas elas não causam arteriosclerose, atenção. Mas a cetogênica, ela aumenta a proporção das grandes e fofas, que são super benéficas, benignas, né? E tanto que a gente mede isso, quando a gente divide, anota aí, gente, pega a caneta e anota o que eu vou dizer. Você dividiu triglicérides pelo HDL, se der até 1, tá ótimo. É claro que se você quiser investigar mais, pede para o médico para o ApoA e o ApoB, pede o índice de aterogenicidade do seu colesterol. O que realmente causa doença cardiovascular é hiperglicemia, é hiperinsulinemia, é inflamação. Então, você tem que ver marcadores inflamatórios, homocisteína, ácido úrico, né? Então, o perfil, a qualidade do seu colesterol, não é se ele está 400. O que é esse colesterol, né? E mesmo que se você tem um colesterol alto, não é isso que vai causar doença cardiovascular, gente, independentemente da qualidade do colesterol, tá? A qualidade do colesterol vai dar a entender, vai denotar, vai significar um estado metabólico. Então, a pessoa que tem um estado metabólico bom, que faz uma boa alimentação, que não tem farinha, não tem açúcar, não tem óleo vegetal, essa pessoa vai ter um bom colesterol. Vai ter, não interessa se é alto ou se é baixo, ela vai ter um perfil lipídico bom, né? E você tem que pedir também marcadores, outros marcadores. Eu tava até abrindo aqui que eu fiz esses exames do perfil lipídico esse mês, né? O meu colesterol total é 229. Ah, é quase igual ao meu. Se você for lá nos padrões, ele tá alto o colesterol total. Não, seu colesterol tá alto. Mas aí você vai ver meu HDL é 80. Não, é igual, é excelente HDL... também. É assim. Aí você vai ver os triglicerídeos, é 34. Nossa! Entendeu? É baixinho demais. A insulina basal é 2. Nossa! Entendeu? Aí você fala, caramba, não. Você vai querer dar remédio para uma pessoa que está com esse perfil? Né? Impossível, gente. Tem que avaliar tudo em conjunto. Tem que trocar de médico, gente. Se o médico pega um exame desse, como da Beta, como o meu, como a médica de família pegou o exame do meu marido também, que era desse jeito, e manda tomar estatina, você tem que colocar o médico contra a parede. Doutor, deixa eu te falar uma coisa. O índice de heterogeneidade, dividindo triglicéridos por HDL, dá menos de 1. Minha insulina está baixa, minha glicemia, minha hemoglobina glicada está baixa. Meus marcadores inflamatórios estão baixos. Minha homocisteína está abaixo de 9. Por que o senhor quer me dar um remédio que causa demência, Alzheimer e diabetes? Você pode dizer para mim qual que é a vantagem? O senhor tem certeza que o senhor quer dar isso? O senhor não quer investigar melhor? Aí eu duvido que ele dê estatina para você, se você falar isso para ele. Duvido, como a médica de família do meu marido, ficou toda sem graça quando ele falou isso para ela, e ela falou, não, então deixa assim mesmo, realmente está tudo bem, e mudou de assunto. Gente, olha só, esse assunto de colesterol é sempre assunto para uma live inteira, mas como a Fê falou, lá no perfil dela, ela tem conteúdos assim dedicados a isso, assim, super completos. Dá uma olhada lá que realmente tem um destaque, tem que entender, vai no destaque, colesterol. Isso. Bacana. Então Fê, eu vou liberar você, senão eu vou obrigada, querida. Seu ciclo circadiano. Ai, pois é, eu já vou acabar que vou dormir. Ô, gente, obrigada. Então. Obrigada pelo nosso papo. Eu que agradeço. Adoro fazer live contigo, Fê. Eu também gosto muito. E a gente tem a mesma abordagem, assim, né, da alimentação. É isso que eu adoro. Muito bom, isso aí. Bom. Adorei. Obrigada Fê, pelo convite, obrigada pela audiência. Imagina, foi um prazer. Viu? Gente, obrigada pela presença de vocês também. Obrigada, a live vai ficar salva, tá? Que bom. Obrigada. Tchau, Beta. Boa noite. Tchau, boa noite.